as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Paulo estava dizendo assim: meus irmãos, abra os seus olhos e perceba o Espírito Santo, que é Ele quem tem operado nas pregações. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo estava ali abrindo os olhos daqueles, de alguns deles. E Paulo aqui diz: porque vocês não receberam o Espírito do mundo. E é porque vocês não receberam o Espírito do mundo que vocês podem perceber, que vocês podem discernir as coisas que vêm de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, glória a Jesus, que aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles receberam este Espírito Santo. E eles percebem, louvado seja Deus, quando uma mensagem não vem do Espírito de Deus. Eles percebem quando alguma manifestação não está vindo do Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Nós conseguimos perceber. Louvado seja Deus. E é por isso que nós não caímos por qualquer coisa. Não caímos por qualquer palavra. Quando recebemos algumas mensagens negativas, nós percebemos e vimos que elas não estão vindo do Espírito de Deus. Louvado seja Deus. E ali nós prosseguimos. Louvado seja o nome do Senhor. Caminhando. Porque quem tem o Espírito de Deus, ele decide as coisas de Deus. Agora, cuidado para você não discernir as coisas de Deus com os olhos carnais ou com o Espírito carnal. Aleluia. Porque você pode errar e errar feio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem tem o Espírito de Deus, ele decide as coisas espirituais como as espirituais. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então é motivo de nós alegrar nessa noite. É motivo de nós se regozijar no Senhor, em saber que Ele nos deu o seu Espírito Santo. Em saber que este Espírito Santo, por causa dele, é que nós conseguimos discernir o que Deus tem revelado para nós. O que Deus tem reservado e guardado para nós é grande e é forte. É por isso que o mundo tenta deturbar, o inimigo tenta derrubar, o inimigo tenta desanimar, ele tenta parar este povo, mas este povo tem
não desistir. É por isso que você não desistiu. Porque o Espírito Santo, Ele tem revelado a cada um, louvado seja Deus, as coisas que Deus tem. Aleluia. Em oculto, em mistério, Ele revela os seus. E eu agradeço a este Deus tão fiel. Aleluia, glória a Deus. Com tão grande bondade, tão grande fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque o próprio Cristo, Ele disse que colocaria as palavras dele na nossa boca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos, na verdade, é ler, estudar e orar. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo, Ele é aquele que vai se encarregar de colocar as palavras na nossa boca. Glória a Deus. Ele é aquele que vai se encarregar de derramar o unção e o poder. Ele é aquele que vai utilizar o vaso, se nós assim o der lugar. Louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele que faz. Glória a Deus. É Ele que é Ele que tem. Louvado seja Deus. E o que nós somos é apenas instrumento do Senhor, nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E aqui eu comecei a meditar, voltar para o capítulo 1 do livro de Coríntios. E vi uma coisa muito interessante no capítulo 1, versículo 17. Quando ele diz: porque Cristo me enviou, não para tirar, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se tornasse vã. Aleluia. Louvado seja Deus. Paulo tinha essa preocupação. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha essa preocupação em levar a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então eu comecei a entender o que levou o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, a explicar sobre o caráter da sua pregação. Glória a Jesus, porque a sua pregação, como eu já havia falado, ela não tinha palavras de eloquência, apesar de ser um homem entendido. Glória a Jesus, mas nas suas palavras havia sabedoria e poder. Mas aqui, nas igrejas de Corinto, havia um grupo no qual alguns estavam ali sendo levados e a se agruparem. Uns diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Cefas. E outros diziam: eu sou de Cristo. E cada grupo ali, eles tinham os seus como superiores, como a sabedoria deles superior a do outro grupo. E foi nisto que Paulo veio a escrever, veio a explicar, louvado seja Deus, sobre o caráter da sua pregação. Glória a Jesus. E aqui ele se dirigiu, dizendo que quando foi ter convosco, não foi com palavras de sabedoria humana. Quando estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de
sabedoria. Aleluia. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Glória a Jesus. Então foi aqui que eu vi, glória a Jesus, que as pregações de Paulo havia poder do Espírito. Louvado seja Deus. E por isso que alguns achavam que o seu grupo era mais inteligente, era mais sábio, tinha mais, as suas palavras eram de mais sabedoria do que os demais. Aí Paulo aqui mostra para eles que eles estão errados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque quando ele pregava a palavra de Deus, ele pregava a Cristo crucificado e ele apresentava a cruz de Cristo. Louvado seja Deus. Era por isto que o poder de Deus era derramado. É por isso que a glória do Senhor, louvado seja Deus, ela enchia. É por isso que havia transformação. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo era este. Não era a sabedoria dos homens. Aleluia. Porque naquela época já havia muitos filósofos, sábios e entendidos. E aqui Paulo ele diz, no verso 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A sabedoria de Paulo e a sabedoria da igreja do Senhor é uma sabedoria diferente. Glória a Deus. É a sabedoria que o Espírito Santo tem dado para perceber o que Deus tem para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esta sabedoria Deus não deu a nenhum poderosos da época. Louvado seja o nome do Senhor. E eu comecei a me alegrar no Senhor. Aleluia. Porque os poderosos da época, quem eram os poderosos da época? Era Caifás, Pôncio Pilatos, louvado seja o nome do Senhor, Herodes e tantos outros. Mas o Deus soberano não revelou a eles a sabedoria que Deus tem preparado para nós. Aquilo que Deus tem preparado para nós. Aquilo que Deus tem preparado para nós está em oculto somente para nós. Glória a Deus. Na qual foi revelado a cada um por meio do Espírito Santo de Deus que está em nós. Esta sabedoria o Senhor não deu aos grandes da época. Diz o apóstolo Paulo, se eles conhecessem, Aleluia. eles não